Bem-vindos aqui a mais um Conexão Petrópolis Invest. Nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, a professora Marcilene. Ela é cientista da computação, é a CEO da Mentor App e, além de professora universitária, especialista em inteligência artificial. Exatamente. É isso? Muito Muito bom. obrigada. A gente hoje vai falar de um tema que tem percorrido aqui o nosso dia a dia, tem percorrido aqui a direção da empresa e a própria administração da própria XP, né? O CEO, não, o nosso chairman da XP, o Guilherme Benchimol, tem falado muito disso, né? Recentemente fez uma entrevista falando sobre inteligência artificial, né? Que é uma questão de que não se tem mais como você sobreviver no mercado desse financeiro sem você ter a tecnologia a seu favor. E aí, como especialista, o que você poderia dizer para a gente sobre a junção entre a tecnologia e ainda a forma de as pessoas se relacionarem, se tem conflito nisso ou se de fato as pessoas podem caminhar junto, a tecnologia e as pessoas? Excelente. Muito obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje partilhando sobre esse tema tão relevante para todas as áreas. Então, hoje, eu vejo que o papel do assessor, ele deve ser de olhar para a inteligência artificial como sendo o seu suporte, o seu apoio, porque de fato ela pode melhorar e muito, como vocês já podem comprovar por toda a experiência do que vocês têm feito, o trabalho dos assessores, o trabalho dos consultores. Então não tem como fugir mais. A IA ela veio para ficar e não tem mais volta. Então o ponto de partida é como eu uso a inteligência artificial para melhorar o meu trabalho. E aí nesse segmento a gente pode dar vários exemplos de como ela pode contribuir. Mas realmente o primeiro passo é você entender que ela veio não para eliminar, mas para agregar e que você precisa aprender. Exato. Precisa aprender. A gente está tratando isso aqui como um tema de qualidade, né? Quando a gente usa só o feeling, quando a gente usa só o sentimento ou só alguma experiência que você teve, a gente pode estar deixando de lado oportunidades e adequar as nossas orientações de acordo com o perfil do investidor ou do que ele deseja, a experiência que ele teve na vida, enfim. Existe uma maneira de a gente quebrar esse tabu, de a gente quebrar essa resistência, você vê como a gente pode ajudar isso? Eu não estou dizendo nem só para os assessores, mas de uma forma geral para todos nós que ainda estamos mais resistentes a essa tecnologia que não tem jeito mais de voltar, né? Sim, eu vou dar um exemplo da área médica. Imagina um médico, ele recebe lá um diagnóstico e ele precisa elaborar um tratamento. Quanto tempo esse médico trabalhou? Quantos casos similares ele encontrou? E ele pode ser muito assertivo dentro de uma determinada área. Então, a experiência dele vai dizer o que é melhor. Ok? Maravilha. Agora, imagina o seguinte cenário. Qual é a probabilidade dele encontrar cenários diferentes? Tratamentos diferentes? E aí vamos trazer para o nosso caso aqui. Personalidades diferentes. Sim. Sonhos diferentes. Experiências diferentes. Então, chega um momento em que você consegue atender muito bem uma pessoa, porque você a conhece, então você sabe até o tipo de investimento que ela prefere, mas conforme você aumenta a sua cartela de clientes, inevitavelmente você não vai conseguir dar o mesmo suporte se você não tiver o suporte da tecnologia. Porque é impossível você guardar o que cada um deseja. Então, por exemplo, vai ter um perfil que vai querer estar aqui, vivenciar o espaço, ter essa experiência incrível que vocês têm aqui. Tem um outro que basta uma ligação. E aí, como que você gerencia o perfil de cada cliente, o tipo de investimento? Então, o primeiro passo é entender que a tecnologia ela vem como um suporte. A IA vem como um apoio. E ela aumenta
Tudo isso, inclusive, nós vimos na entrevista, né? Quando você conhece o perfil e você passa a ser mais assertivo, você consegue entregar mais qualidade. Você entrega exatamente o que o teu cliente quer. Por quê? Porque você consegue prever o que ele quer baseado no histórico dele, baseado nas interações que já ocorreram. Aí você consegue o quê? Prever o futuro. E a IA, como método preditivo, ela é muito mais assertiva do que qualquer ser humano. Isso por quê? Porque nós temos uma capacidade limitada de processar um grande volume de dados e de entregar essa resposta em tempo real. E isso é o oposto da tecnologia. Quanto mais dados a inteligência artificial possui, mais assertiva ela será. Então a gente tem aí o que se chama personalização em massa, porque você consegue entregar soluções, propostas diferentes de forma massiva, porque você está usando a inteligência que está olhando para todo o passado daquele cliente e ela está prevendo o futuro. E quanto mais você segue ou não o que ela diz e você acerta, mais inteligente ela fica. Bom, você está falando isso e a gente aqui, a própria XP investiu muito nessa área e nós temos aqui hoje uma ferramenta chamada CRM, né? Para a gente acompanhar os relacionamentos com os clientes e tal. Então esse CRM vem em linha do que você está falando, né? Que é um local onde a gente consegue ter da inteligência artificial toda aquela experiência para que eu, como assessor, puder alinhar o perfil da pessoa com aquela indicação que a CRM está fazendo. Você sabe se, assim, outras empresas também investem nessa tecnologia, se essa tecnologia ela é difundida em outras empresas que prestam serviço? O CRM, de fato, é uma ferramenta importante hoje, principalmente para o assessor? O CRM, ele é fundamental, porque é onde você vai gerir todo o relacionamento com o cliente. Então, o que ocorre é que você pode ter CRMs sem inteligência, e aí você já tem uma base, mas ela vai depender do ser humano para olhar aquilo. Não, então deixa eu olhar esse histórico, deixa eu entender esse cliente, e aí agora sim eu passo para a etapa seguinte. Agora, quando você tem inteligência, aí a gente está num outro nível, porque ela pode, inclusive, sugerir o que o assessor deve fazer para cada cliente. E não é nem para cada perfil de cliente, porque isso é individualizado. Individualizado, exato. Então você consegue, como assessor, ser muito mais assertivo, porque você vai oferecer o que o seu cliente quer dentro do perfil, juntando a sua inteligência com a inteligência do negócio, com os dados históricos, com o perfil dele. E aí você passa a ser muito mais assertivo, porque você consegue entregar exatamente o que ele quer. Exato. A gente tem usado e tem tido boas experiências com isso, de fato. A gente se surpreende com as informações que a gente recebe, dado com a experiência que a gente achou que tinha, né? Com uma sensibilidade, enfim. De fato, o CRM hoje é uma ferramenta importante, a gente usa com muita frequência e sabe que não tem como ir para outro lugar, né? Bom, um outro conflito que às vezes aparece é: então quer dizer que a máquina vai substituir o homem? É isso? A inteligência artificial vai substituir o ser humano? Essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, mas substituir o ser humano, não. Ela não vai substituir o ser humano. Certo. Agora, se o que você desempenha no nível profissional é algo repetitivo e quanto menos habilidades humanas há no que você faz diariamente, sim, a inteligência artificial vai substituir aquilo que você faz. E eu costumo dizer que, inclusive, para determinados cenários, ela faz melhor porque a gente não desempenha as habilidades humanas. Então, assim, quem nunca chegou num lugar e deu um bom dia que não foi recebido? Talvez porque nesse dia a outra pessoa estivesse passando por um problema, Sim. ou desatenta, ou ela está fisicamente ali, mas a mente dela está muito longe.
Uma IA não vai fazer isso. Né? Se você fala bom dia, ela responde bom dia. Ela pode ser comunicativa. Mas a questão central é o que ela substitui. Ela não vai substituir isso aqui. Né? O contato humano, a experiência, como você faz o seu cliente se sentir aqui. Ela não vai substituir isso. Agora, o que você faz no dia a dia do seu trabalho? É repetitivo? O que depende do seu conhecimento, do seu feeling, isso tudo ela armazena. E ela vai poder processar melhor. Agora, como você trata o cliente, ela não vai substituir. A gente se depara um pouco com esses conflitos, né? Sim. De que a máquina vai substituir, que vai acabar essa profissão X e Y. E, na verdade, a gente vai se adaptando, as profissões irão se adaptar ao longo do tempo, né? Enfim. Outra coisa também que acho que a gente podia tratar aqui é o uso indevido do ChatGPT. Né? A gente vê muita utilização de uma forma, às vezes, não correta. Existe uma forma também da gente se aproveitar disso e a gente poder colocar isso em prática aqui, por exemplo, para prestar serviço, prestar uma assessoria a alguém, sem usar de forma errada, enfim. Excelente. Antes de falar do ChatGPT, eu só vou voltar a essa questão anterior para pontuar o seguinte. Isso sempre aconteceu. Quando a gente olha para as revoluções industriais anteriores, essa mudança e o encerramento de algumas profissões sempre ocorreu na história da humanidade. Sim. O que preocupa mais hoje as nações, os pesquisadores, as big techs, as pessoas no geral, é que nessa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, ela depende de uma capacitação, de um conhecimento que talvez nem todos os humanos estarão dispostos a aprender. Então, por exemplo, quando chegou o Uber, os aplicativos de transporte, os taxistas eles tiveram que entrar no mundo da tecnologia. Quando veio a pandemia, os restaurantes que ainda não utilizavam ferramentas como o Uber, eles tiveram que se adaptar. Por quê? Porque ou eles entravam na inovação e na tecnologia, ou eles estavam fora. Então, esse cenário, ele sempre ocorreu. As profissões, elas vão deixando de existir. Só que agora, o impacto vai ser muito maior, porque quem está disposto a aprender a utilizar ferramentas tecnológicas e desenvolver habilidades humanas? Então, esse é o grande desafio. Agora, falando sobre o ChatGPT, eu vejo que o primeiro passo é entender como funciona a ferramenta e quais são os riscos de utilizar uma ferramenta. Não é à toa que vira e mexe sai uma notícia no mercado dizendo um escândalo, às vezes um conhecimento interno de uma empresa que deveria ser um conhecimento sigiloso e ele cai em domínio público. Por quê? Porque a ferramenta gratuita está lá naquele termo de uso. Já viu? Li, aceito, concordo, faço o que quiser comigo? Li, aceito, concordo. Ninguém lê o que está ali. Até porque se você não concordar, você não segue adiante. Não avança. Você não cria a sua conta. Só que as empresas precisam entender que o que é colocado ali vira domínio público. Então, o primeiro passo é entender o que eu posso, onde eu posso usar e onde eu não posso. Agora, vamos partir do princípio que você tenha a ferramenta paga e aí parte-se do princípio que o que é colocado ali pertence a uma base de conhecimento sua, interna. Isso não vai ao público. Aí, para que os funcionários e as pessoas em geral possam usufruir mais dessa incrível ferramenta que é uma inteligência artificial generativa, como o GPT, é entender que você precisa criar um contexto, você precisa pré-determinar com que tipo de profissional você deseja uma resposta, e aí sim, baseado em tudo isso, você elaborar perguntas e dar trabalho, né? Por isso que nasceu, inclusive, o engenheiro de prompt,
que é como você conversa com uma IA para ter uma resposta mais assertiva. Porque se você falar sem ter nenhum tipo de treinamento, você já vai ter uma resposta incrível. Mas é a mesma resposta que eu vou ter, outra pessoa vai ter, que faça perguntas similares. Então, como eu posso aprender de fato a dialogar com uma inteligência artificial para que eu possa, sim, ter um retorno que de fato vai fazer a diferença? Enfim, a gente está falando de, mesmo essa tecnologia inovadora e irreversível, mas temos que ter cuidado com tudo que é novo, como tudo que é inovação, como tudo que vem de tecnologia. Como você bem disse, nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, que é a inteligência artificial. Mas ainda acho, como você, que a gente precisa tomar cuidado, né? Esse é o recado que você passa. Sim. Para isso não... Sim, e não partir como sendo tudo verdade, né? Porque a inteligência artificial, ela mente, ela inventa. Então, você também tem que ter discernimento em cima do que você pede para avaliar se o que ela está dando como resposta é factível, é real ou que de fato vai atender. De vez em quando tem um caso, né, um advogado que perde a OAB, a carteira, porque inventou uma jurisprudência. Ela inventa jurisprudência. Ela inventa, e se você perguntar de novo, ela fala que está mentindo, né? E pede desculpas ainda por cima. Mas se você não tem esse discernimento, você não consegue nem saber se o que ela está gerando como resposta faz sentido ou não. Então tem que ter esse treinamento, as pessoas precisam entender que é muito bacana, porque ela fala como um ser humano, mas ela também erra como um ser humano. Enfim. Bom, eu acho que a gente conseguiu passar aqui para alguns bons temas, né? Temas relevantes como qualidade no atendimento através da inteligência artificial, que nós não devemos temer a tecnologia, pelo contrário, ela será muito aliada, é aliada de qualquer pessoa, imagina a gente aqui do mercado financeiro, né? Enfim, então quero te agradecer mais uma vez aí pela sua presença, pelo seu conhecimento e obrigado. Quem sabe uma próxima a gente vai falar de outras coisas ligadas à tecnologia. Obrigado, Conta comigo. professora. Muito obrigada. Ok.